E aí galera, tranquilo? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês um probleminha da máquina da Admiral, o split da Admiral, e pra vocês aprenderem como identificar esse problema, tá? Essa máquina, ela tá com problema no sensor de temperatura, tá? Especificamente no sensor de temperatura de degelo, ou sensor de tubo, né? Que vai dentro do tubo ali. São dois sensores dentro da máquina, o de ambiente e o de tubo. Só que o que acontece? A maioria das máquinas, no display dela, onde aparece a temperatura, ela indica o erro ali com as iniciais letra F, F4, F5, F1, F2, F6, F7, dependendo da marca do equipamento, a placa ela pode emitir uma frequência diferente ali e uma expressão alfabética e numérica diferente de uma marca para outra. Só que no caso da Admiral, ela não apresenta nesse display aqui nenhum número com nenhuma inicial, o que até facilitaria nosso serviço. Por quê? Quando a máquina apresenta o problema com as letras F inicialmente, por exemplo, assim, ó, vamos usar um exemplo, tá? Vamos dizer que a marca X lá, a marca X tem o problema F1 é no sensor de ambiente e F2 é no de degelo. A gente já saberia direto que o F1 é ambiente e o F2 é degelo. Só que nessa máquina aqui, ó, eu vou ligá-la para vocês. Ó, vou baixar a luz aqui um pouquinho. Olha só o que acontece aqui. A luz timer ela fica acesa sem piscar e a luz operation ela fica piscando. Então, conforme o manual do fabricante da Admiral, o problema é o sensor. Só que nessa máquina da Admiral, se tiver piscando a luz operation e a timer acesa, o problema pode ser tanto no sensor de temperatura ambiente quanto no sensor de temperatura do degelo. Qual a dica que eu dou para vocês? Substituam logo os dois, porque a chance quando um está com problema de outro logo ou depois apresentar uma falha também é bem considerável. Então substituam logo os dois sensores, tá? Os dois sensores devem estar custando na faixa de uns 90 a 100 reais, dependendo do estado aí, o ICMS de cada estado, mas não mais que isso aí. Então, assim, lembrando, outras marcas, não Admiral, poderia apresentar o erro F1, F2, F4, F5, indicando se seria um ou outro. Mas o modelo da Admiral, ela vai aparecer exatamente isso aqui, a luz timer acesa e a luz de operação piscando. Essas duas luzes, essa informação que elas nos passam é que o sensor está com problema. Só que ela não nos diz qual é o sensor, tá? A gente tem como testar, deixa eu mostrar para vocês onde está o sensor. Esse aqui é o sensor de temperatura ambiente, é o que vai em cima da serpentina, né? E esse aqui é o sensor de tubo, que até está fora do tubo, que ele vai aqui dentro, ó. Literalmente dentro do tubo, ó. Tá vendo aqui? Ele vai dentro desse tubinho aqui de cobre conectado na tubulação. Então esse que está no tubo é o de degelo. E esse aqui é o sensor de temperatura ambiente que identifica a temperatura do ambiente. Então, apareceu esse problema na máquina da Admiral, a luz timer acesa e a luz de operação piscante, o problema é um dos dois sensores. A dica novamente, troquem o par. Ah, mas eu quero trocar só um, tem como? Tem, lógico que tem. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar o manual do fabricante e ver qual é a frequência que a gente medindo aqui nas duas ponteirinhas de conexão que ele deveria emitir, tá? Isso é medido em ohms, tá? Só que cada marca, de um modelo para outro também, ele vai ter ali um indicador numérico diferente. Então a gente tem que ter sempre o manual para conseguir verificar certinho se aqui está funcionando ou não. Mas se você não tiver o aparelho, não tiver o manual e está aparecendo isso aí, é muito simples, pessoal. É só trocar os dois sensores. Eu sempre troco os dois, tá? Independente se aqui o problema apresentar só um ou outro, eu sempre troco os dois de qualquer marca de ar-condicionado, já para evitar que daqui a pouco tenha outro problema e tenha que ir lá fazer de novo todo esse processo. Ele vai conectado na placa. Deixa eu só desenergizar a máquina, porque a placa ela contém energia. A gente tira da placa. Aqui a gente tem, ó, esse aqui é o conector do degelo. E ali a gente tem o conectorzinho de temperatura ambiente. É só desplugar, leva até a loja, compra aí os dois sensores novamente, traz de volta. Vou corrigir para vocês verem. Aqui já inclusive é o sensor novo. Só um momento, deixa eu
Já vou conectar ele ali só um pouquinho. Eu já vou fazer essa conexão de volta. Vocês vão ver que vai funcionar normalmente. Isso aqui já são 2 sensores novos. Tem que ter um pouco de cuidado, tá, pessoal, com essas conexões, porque elas são bem sensíveis, porque elas estão conectadas na placa. Cuidar bastante para manejar a placa também, para não danificar outro componente. Coloca a placa de volta, sensor de tubo, empurra ele dentro do tubo. Esse aqui vai aqui, falta uma cintinha aqui, eu vou colocar daqui a pouco, só para não prolongar muito o vídeo. Vocês vão ver que agora eu vou ligar a máquina. Só para vocês verem aqui que ele vai sumir e de fato a máquina vai ligar. Vou baixar a luz para vocês verem. Ó, fica piscando só a luz de operação. A timer já apagou. Isso aqui significa que a máquina está pronta para funcionar. Eu vou ligar ela aqui pelo modo manual. Deixa eu ver se o controle dela em mãos. Um momento. Ó, a luz parou de piscar e ela já ligou, já está saindo ar aqui na máquina. Então, a luz timer acesa e a operation piscando. Problema nos sensores de temperatura da máquina da Admiral. Certo, galera? Valeu!